Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vamos finalizar o nosso tapete oval Charme de Tulipas. Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, que é a base do nosso tapete aqui, eu vou deixar o link da aula disponível para você na descrição desse vídeo. Então, eu falei para vocês fazerem aqui as suas carreiras de repetições até ficar com 11 pontos altos e um aumento na parte oval, tá bom? Então, agora a gente vai finalizar a carreira de 11 pontos altos e um aumento e vai estar finalizando o nosso tapete juntos. Não esqueça de deixar o seu joinha se você já gostou do passo a passo até aqui e também o seu comentário. Então, vamos finalizar o nosso tapetinho juntos. Bom, gente, como são apenas carreiras de repetições, sempre a gente trabalha na parte reta aqui, subindo com as 3 correntinhas e fazendo sempre o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. E na parte oval a gente sempre trabalha um ponto alto para cada ponto alto em todos os 6 desenhos. E sempre no último pontinho de cada desenho a gente trabalha um aumento. Eu segui essas carreirinhas até ficar aqui, ó, com 11 pontos altos e aumento em todos os 6 desenhos da parte oval. Então, aqui eu tô finalizando a minha última carreira com a repetição, que a gente vai fazendo sempre um pontinho a mais a cada carreirinha e sempre trabalhando o aumento no último ponto da parte oval. Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E aí, no último ponto de cada um dos nossos desenhos, a gente sempre vai trabalhar o aumento. Faço aqui, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Sempre que para finalizar, a gente trabalha 2 correntinhas, vem na terceira correntinha e finaliza a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu trabalhei até ficar aqui com 11 pontos altos e um aumento, tá bom? Para ninguém ficar com nenhuma dúvida aqui, contando aqui as carreiras que a gente trabalhou aqui, apenas as de bloquinhos, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreirinhas no total, tá bom? E aqui onde a gente tem 11 pontos altos e um aumento, a gente vai ficar, ó, com 13 pontos, que são os 11 com o ponto do aumento, 12, 13 pontos em cada um dos nossos desenhos aqui, e todos separados por 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar uma carreira fechada. Então, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. E em todo lugar onde eu tiver o bloquinho de 3 pontos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. E em todo o intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou trabalhar assim por toda a parte reta. Em todo o bloquinho de 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito. E em todo intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui na parte reta e já volto. Bom, pessoal, já dei uma adiantada aqui na parte reta, trabalhando. Onde eu tenho bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto feito. Onde eu tenho as correntinhas, 2 pontos altos. Então, cheguei aqui na nossa parte oval. Eu vou fazer, então, 2 pontos altos na argolinha de 2 correntinhas. Nessa parte aqui, onde a gente tem os 6 desenhos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. E vou fazer o aumento sempre no último ponto de cada um dos nossos desenhos. A única diferença é que, como a nossa carreira é fechada, a gente não vai trabalhar a correntinha. A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Quando chegar no aumento, vamos trabalhar o aumento sobre o aumento da carreira anterior. Então, vou dar uma adiantadinha aqui até chegar no aumento. Fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Chegando aqui, então, no aumento, a gente tem os 2 pontos altos juntos. Então, a gente vem no primeiro ponto do aumento, faz sempre um ponto alto,
E no último ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Então, nessa carreirinha aqui, a gente vai continuar fazendo o aumento sobre aumento. Só que agora, ao invés de fazer o intervalinho de 2 correntes, a gente trabalha 2 pontos altos em todos os intervalos de 2 correntinhas. Vamos trabalhar dessa forma na volta toda do nosso tapete. Onde for a parte oval, a gente vai fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no aumento. Quando chegar no aumento, você vai fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base e 2 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. Chegando na parte reta, é só você fazer ponto alto para cada ponto alto feito, 2 pontos altos no espaço. Ponto alto para cada ponto alto feito, 2 pontos altos no espaço. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, vou fazer minha carreira aqui e já volto. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então. Fiz aqui a carreira fechada, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Onde a gente tem aqui a parte reta, é só ponto alto para cada ponto alto feito e 2 pontos altos em todos os intervalos de 2 correntes. E na parte oval, onde a gente tem os nossos desenhos, a gente continua fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Em todos os intervalos, você vai fazer 2 pontos altos. E quando chegar aqui, onde a gente tem o nosso aumento, a gente sempre vai fazer o aumento sobre o aumento da carreira anterior. Então, finalizei ponto alto para cada ponto alto feito, eu venho no último ponto, isso de cada um dos nossos desenhos, e a gente vai trabalhar o aumento aqui, então, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Para finalizar a carreira, eu vou trabalhar os últimos 2 pontos na última argolinha. Finalizados 2 pontos na argolinha, você pode finalizar aqui com ponto baixíssimo ou alonga um pedaço um pouco maior de fio. Aí, você vai cortar para a gente poder fazer a finalização de forma disfarçada. Então, você vai passar o barbante aqui pela frente, vai vir com a agulha do lado avesso para o lado direito, na direção do segundo pontinho, e não nas 3 correntinhas. E você vai buscar o barbante para o lado avesso da peça. A gente vai fazer uma última correntinha aqui. Passe pela frente, dá uma viradinha aqui pro lado avesso, você vai vir no último ponto e vai passar na alcinha de trás do ponto, saindo aqui por dentro da correntinha. Aí, você vai buscar esse fio pro lado avesso do trabalho. Buscou o fio aqui, então, você já tem a sua finalização de forma aqui disfarçada. Fica todas as correntinhas aqui para finalizar e é só embutir esse pedacinho de fio aqui. A próxima carreira, eu vou trabalhar ela utilizando o multicores, na cor aqui, verde folha. Então, pessoal, eu vou fazer uns detalhes de verdinho de ponto puff aqui no nosso trabalho. Eu vou deixar para embutir depois no final. Aqui a gente sempre vai iniciar no mesmo ponto, para ficar mais fácil aqui da gente executar aqui o nosso trabalho. Aqui a gente tem os 2 pontos que a gente finalizou, certo? A gente vai iniciar no primeiro pontinho desses 2 aqui, para ficar bem fácil. Para iniciar, a gente vai fazer uma laçadinha inicial e vai prender a laçadinha na agulha. A gente vai fazer o ponto puff como se a gente fosse fazer o ponto alto. Você vai laçar o fio, vai vir nesse pontinho e vai buscar uma primeira laçada, mas você não vai tirar nenhuma da agulha. Você vai laçar o fio novamente, vai voltar no mesmo ponto e vai buscar uma segunda laçada. Vai laçar o fio, volta no mesmo ponto e vai buscar a sua terceira laçada. Buscou aqui 3 laçadas, você vai buscar o fio e vai tirar tudo de uma vez só. Tirou tudo de uma vez só, vai ficar com 2 alcinhas. Você vai buscar o fio e vai tirar as 2 alcinhas, finalizando o seu primeiro ponto puff. Faça 3 correntinhas. Você vai laçar o fio, vai voltar no mesmo pontinho de base e vai fazer outro ponto puff para formar um leque de pontos puffs. Então, laça o fio, volta no mesmo ponto, busca a primeira laçada, laça o fio na agulha, busca a segunda laçada, laça o fio na agulha, busca a terceira laçada.
Com 3 laçadas na agulha, você vai buscar o fio e vai tirar tudo de uma vez só. E com as 2 alcinhas, você vai buscar o fio e vai finalizar o ponto. Então, aqui você fez o lequezinho de ponto puff dessa forma aqui. Trabalhe 2 correntes de separação. E aqui a gente vai pular 1, 2, 3, 4 pontos. No 5º ponto, que dá aqui, no primeiro pontinho, onde você fez 2 pontos no espaço, você vai repetir o leque de ponto puff. Então, você vai buscar a primeira laçada e vai reservar. Vai laçar o fio, vai buscar a segunda laçada. Vai laçar o fio e vai buscar a terceira. Buscou a terceira, vai tirar tudo de uma vez só. Com 2 alcinhas, vai tirar as 2 alcinhas. Faça 3 correntinhas. Volta no mesmo ponto e vai buscar mais 3 laçadas. Busquei a primeira, busquei a segunda, busquei a terceira laçada. Com 3 laçadas aqui, você vai tirar tudo de uma vez só, com as 2 alcinhas, vai finalizar. Aqui você vai fazer a parte reta com essa repetição. Você vai trabalhar um leque de ponto puff, sempre nesse primeiro pontinho onde você fez aqui no espacinho. Então, você sempre vai estar pulando 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, você vai fazer o próximo lequezinho. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui na parte reta. Quando eu estiver chegando na parte oval, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Na parte reta, a gente trabalha o lequezinho de ponto puff e pula sempre 4 pontos de base. No 5º ponto, que a gente trabalha o próximo leque. Sempre o nosso lequezinho dá no primeiro ponto alto, onde a gente anteriormente fez 2 pontos altos em todas as argolas de 2 correntinhas. Então, você faz o leque, pula 4 pontos, o 5º ponto é sempre o primeiro ponto aqui, certo? Qual que vai ser a diferença da nossa parte reta para a parte oval? Pois bem, já vou explicar aqui para vocês. Então, primeiro eu vou finalizar o meu último lequezinho aqui. Fiz 2 correntes, vou pular na parte reta. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, que dá sempre no primeiro pontinho, onde você fez 2 nas correntinhas, você vai buscar a primeira laçada, laça o fio, busca a segunda, laça o fio e busca a terceira. Sempre com 3 laçadas na agulha, busque o fio, tire tudo de uma vez só. E agora, busca o fio, tira as últimas 2, finalizando o ponto puff. Faça 3 correntinhas, volte no mesmo pontinho, busca a primeira laçada, busca a segunda, busca a terceira, tira tudo de uma vez. E agora, finaliza tirando as últimas 2. Para fazer a nossa parte oval, a gente não vai pular 4 pontos de base. Vamos agora sempre pular 3 pontos. Então, vou fazer sempre 2 correntinhas e vou estar pulando 1, 2, 3. No 4º ponto, você vai repetir o leque de ponto puff. Sempre para cada ponto puff, você vai buscar 3 laçadas, tira tudo de uma vez só e aí depois tira as últimas 2 para finalizar o ponto. Trabalha 3 correntinhas, volta no mesmo ponto, busca 3 laçadas. Então, já busquei uma, busquei 2 e vou buscar a terceira. Sempre com 3 laçadas na agulha, tire tudo de uma vez só e agora finaliza tirando os últimos 2. Agora, trabalha 2 correntinhas. E na parte oval, você vai pular sempre 3 pontos de base. No 4º ponto, você vai repetir o seu lequezinho de ponto puff. Ah, Estefânia, eu tenho dificuldade de fazer o leque de ponto puff. Vou dar uma sugestão aqui para vocês. Vou só finalizar esse lequezinho aqui, tá bom? Caso você não consiga fazer o lequezinho de ponto puff, que não é difícil de fazer, se você tiver dificuldade, você pode trabalhar leque normal. Você pode fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Por que que você não vai fazer 3? Porque se você fazer 3, vai ficar muito grande o seu leque. E o lequezinho de ponto puff, ele é pequenininho, tá vendo? Ele só fica assim, ó, mais cheinho. Então, para fazer o leque de ponto puff, eu trabalho com 3 pontos. Mas caso você queira fazer um leque normal, você pode trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos aqui, tá bom? Então, na parte oval, eu sempre vou trabalhar
duas correntes e vou pular 3 pontos de base. Aqui eu vou dar uma pequena adiantadinha só para mostrar para vocês que sempre vai dar no mesmo lugar aqui os nossos pontinhos, tá? Você vai trabalhar aqui o ponto puff, 3 correntes e outro ponto puff no mesmo ponto de base para formar o lequezinho aqui dessa forma, certo? Aí, você vai fazer 2 correntes, pula 1, 2, 3. Vem no quarto ponto, repete aqui o próximo lequezinho de ponto puff. Note que na nossa parte oval, os leques sempre vão dar no mesmo pontinho de cada um dos desenhos feitos aqui anteriormente. Aqui sempre a gente vai iniciar no primeiro pontinho, onde você fez 2 aqui no espacinho, tá vendo? Então, em todos os desenhos, vai ficar exatamente igual. Aqui eu iniciei, então, no primeiro pontinho, onde anteriormente a gente tinha 2 pontos. Você vai pular 3 pontos, no quarto ponto você vai fazer o próximo. Dá na direção do terceiro ponto aqui, onde você tinha feito o desenho fechado. O mesmo aqui, ó, no primeiro desenho, tá vendo? Então, vai ficar exatamente igual. Então, por toda essa parte oval aqui, a gente vai trabalhar o leque, vai fazer 2 correntes e vai pular apenas 3 pontos de base. Aí, no quarto ponto, a gente trabalha essa repetição. Então, pessoal, vou dar uma pequena adiantada aqui na minha parte oval. Quando eu estiver finalizando, eu retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, dei uma grande adiantada aqui na parte oval. O meu foi ficando assim. Quero deixar uma dica aqui bem importante para vocês. Na minha tensão de pontos, com 2 correntes, ficou assim. Se eu quisesse fazer com uma correntinha, também daria certo. Ia ficar bem mais justinho aqui. Então, depende também do seu gosto. Se você fizer com 2 correntinhas e embabadar entre cada um dos seus leques, você pode trabalhar a volta toda aqui, ó, nessa parte oval, sempre trabalhando com uma corrente de separação. O mesmo na parte reta. Caso você não queira fazer com 2, queira trabalhar com uma corrente apenas, você pode estar colocando uma correntinha apenas entre os seus lequezinhos. Aí, aqui vem de acordo com a tensão do seu ponto. No meu, eu trabalhei com 2 correntinhas, tanto na parte reta quanto na minha parte oval. Agora, a gente vai finalizar a parte oval aqui e começar a nossa segunda parte reta. Note que todos os nossos leques sempre dá na mesma direção em todos os nossos desenhos. Então, sempre nesse primeiro ponto aqui, onde a gente tinha os 2 pontos que a gente fez no intervalo, sempre a gente vai ter um lequezinho aqui no primeiro pontinho. Na parte oval, a gente pula 3 pontos, no quarto ponto a gente faz o leque. Pula 3 pontos, no quarto ponto faz o leque. Pula 3 pontos, no quarto ponto faz o leque. Aí, quando você pula 3 pontos, o quarto ponto dá novamente no primeiro pontinho, onde anteriormente a gente tinha 2 pontos aqui, tá vendo? Então, dá assim em todos os nossos desenhos. Então, tô no último desenho aqui, que é o 6º desenho. Já trabalhei aqui, ó, o lequezinho no primeiro pontinho, pulei 3 pontos, fiz o leque, pulei 3 pontos. No quarto ponto, fiz o lequezinho, pulei 3 pontos. Agora, a gente vai dar início à nossa parte reta. Então, eu vou pular os 3 pontos que eu tô saindo aqui da parte oval e vou vir no primeiro pontinho aqui, onde eu tenho os 2 pontos, e vou fazer o primeiro leque para ser da parte reta. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, lembrando a dica, caso você queira trabalhar com uma, você pode trabalhar também. Então, pulei 3 pontos, no quarto ponto, que dá no primeiro ponto, onde anteriormente a gente tinha 2 pontos aqui, eu vou buscar as 3 laçadas para fazer o primeiro leque aqui de ponto puff. Então, busquei 3 laçadas, faço 3 correntinhas, volto no mesmo pontinho e busco mais 3 laçadas para finalizar esse lequezinho aqui. Com o lequezinho finalizado, eu vou fazer 2 correntes e agora eu sempre vou pular na parte reta 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4.
Aí, o quinto ponto sempre dá no primeiro pontinho, onde anteriormente a gente tinha os 2 pontos aqui. Aí, a partir de agora, a gente vai trabalhar uma repetição. Nessa parte reta, sempre a gente vai trabalhar no primeiro pontinho de cada um dos intervalos onde a gente fez os 2 pontos, sempre a gente vai trabalhar no primeiro ponto alto aqui. Aí, a gente vai estar pulando 4 pontos para fazer a nossa parte reta. Então, vou dar mais uma pequena adiantada aqui para ninguém ficar com dúvida. Quando eu estiver chegando na parte oval, eu retorno novamente com vocês. Bom, gente, já dei mais uma adiantadinha aqui, então. Note que sempre vai dar no primeiro pontinho aqui, onde a gente trabalhou aqueles 2 pontos. Cheguei, então, na parte oval, já trabalhei aqui no primeiro pontinho. Na parte oval inteirinha, eu vou pular sempre 3 pontos, igualzinho a gente trabalhou na primeira parte oval. Vamos fazer na segunda também. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, lembrando, se você quiser fazer com uma, pode. E na parte oval, vou pular 3 pontos, no quarto ponto é que eu vou trabalhar o lequezinho. Então, agora, eu vou sempre estar pulando 3 pontos, e no quarto ponto eu vou fazer o lequezinho até chegar no final da nossa segunda parte oval, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer aqui a parte oval, sempre com a repetição de 2 correntes, pulando 3 pontos, no quarto ponto trabalho o lequezinho. Quando eu estiver chegando no último desenho, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada. Estou finalizando aqui a parte oval. Faço 2 correntes, pulamos sempre 3 pontos na parte oval. No quarto ponto, a gente repete o lequezinho aqui, sempre buscando 3 pontos para cada ponto puff. Aqui eu trabalho 3 correntinhas, volto no mesmo pontinho e busco mais 3 laçadas para fazer um ponto puff e completar aqui o meu último lequezinho. Sobrou exatamente os 3 pontinhos que a gente iria pular aqui. Para finalizar a carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, vou alongar um pedaço maior de fio e vou estar cortando. Caso você queira finalizar a carreira com ponto baixíssimo aqui, você pode também. Aqui, então, vou substituir essa correntinha aqui do primeiro ponto puff. Para isso, eu vou passar o barbante aqui pela frente, vou vir com a agulha do lado avesso para o lado direito, no intervalo de 3 correntinhas e vou buscar aqui a minha laçada. Vou pegar essa pontinha aqui, só para ninguém ficar confuso aqui com essa pontinha do primeiro ponto. Vou passar aqui pela frente, o meu último ponto é a segunda corrente, certo? Então, vou introduzir do lado avesso para o lado direito, dentro aqui do segundo pontinho. E vou buscar a laçadinha aqui, então. Aqui, eu já vou aproveitar para dar um nozinho com essa pontinha aqui de fio. Note que aqui nessa parte de cima vai ficar finalizado apenas com correntinhas. E agora, eu vou acabar de embutir aqui, para não ter o perigo de desmanchar aqui o nosso trabalho. Agora, é hora de trabalhar as nossas tulipinhas aqui no nosso tapete Charme de Tulipas. Então, embuti aqui. Vou deixar para poder fazer os acabamentos no final. E agora, pessoal, eu vou estar utilizando o amarelo Minions aqui da Crochêtica.
Para fazer as tulipinhas, você pode iniciar tanto na parte reta quanto na parte oval. Vou iniciar aqui só para ficar mais fácil. Para a gente iniciar, eu vou estar iniciando fazendo aqui. Lacei o meu fio, prendi na agulha. Eu vou iniciar fazendo um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, tá? Para ficar mais fácil depois de finalizar aqui a carreira. Para cada tulipinha, a gente vai fazer um ponto pipoca, e esse ponto pipoca, para fazer ele, eu vou estar utilizando 6 pontos. Então, eu já fiz o ponto baixo e uma corrente para servir como primeiro ponto aqui. Eu volto aqui dentro e trabalho mais 5 pontos altos. Então, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Contando, pessoal, com um ponto baixo e uma correntinha, eu completei 6 pontos, certo? Agora, eu vou tirar aqui, alongar um pouquinho, retiro a minha agulha, eu vou vir dentro da correntinha, onde eu trabalhei aquele ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, e vou buscar essa laçadinha aqui, fechando, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, nesse buraquinho aqui que formou, eu vou introduzir aqui, vou buscar o fio e vou trabalhar um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, vou voltar no buraquinho aqui e vou prender com ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. Vou vir dentro do buraquinho aqui onde a gente fechou o ponto pipoca e vou fazer um ponto baixo. E para finalizar, vou fazer 3 correntinhas, vou voltar no espacinho e vou prender com ponto baixo. Dessa forma, eu finalizei a minha primeira tulipinha, que é um ponto pipoca com 3 picozinhos dessa forma. Aqui eu iniciei o meu com ponto baixo e uma corrente, para ficar mais fácil de finalizar. Caso você queira subir com 3 correntinhas, você pode estar subindo também, tá bom? Agora, eu vou fazer uma corrente e em todo intervalo onde eu fiz 2 correntinhas, eu vou prender com ponto baixo. E vou fazer uma corrente. No próximo lequezinho, tanto na parte reta quanto na parte oval, vai ser a mesma repetição a partir de agora. Eu vou sempre trabalhar 6 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei 3, 4, 5 e 6. Finalizados os 6 pontos, eu dou uma alongadinha, sempre vou retirar minha agulha. Vou vir no primeiro pontinho feito e vou buscar essa laçadinha fechando com um ponto baixíssimo. Aí, vai formar um buraquinho aqui dentro. Então, vou introduzir agora nesse buraquinho, vou buscar o fio e vou prender aqui com ponto baixo. Trabalho 3 correntes, volto aqui no buraquinho formado, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, volto no buraquinho aqui formado, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntinhas, volto no buraquinho, prendo com ponto baixo. Dessa forma, eu finalizei a minha segunda tulipinha. Faço uma corrente, venho no intervalinho, prendo com ponto baixo. Uma corrente e vou repetir no próximo vezinho outra tulipinha. E assim eu vou fazer tanto na parte reta quanto na parte oval. Para cada tulipinha, eu vou estar utilizando sempre 6 pontos altos para formar o ponto pipoca. Completados os 6 pontos altos, eu sempre vou retirar aqui a minha agulha, alongando ali um pouquinho, volto no primeiro pontinho e busco a minha laçadinha, fechando aqui com ponto baixíssimo. Volto aqui no buraquinho formado, busco o fio, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Volto aqui no espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas. Volto no espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas. Venho, então, no espacinho, prendo com ponto baixo. Finalizada a terceira tulipinha, faço uma corrente, um ponto baixo no intervalo de 2 correntes. Uma corrente e vou repetir na volta toda. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou fazer as tulipinhas aqui e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui nas minhas tulipinhas. Em todos os vezinhos eu fiz a mesma repetição. Em todos os intervalos, eu trabalhei o ponto baixo, uma corrente. Então, para cada ponto pipoca aqui das nossas tulipinhas, vamos sempre fazer aqui 6 pontos. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5 e 6. Completado, pessoal, os 6 pontos, alongue um pouquinho, retire sua agulha, volta no primeiro ponto, busca fechando com um ponto baixíssimo. Aí, você vai voltar dentro do buraquinho do ponto pipoca e vai fazer um ponto baixo, 3 correntes. Finalizado 3 correntes, vem dentro do espacinho, faça um ponto baixo. Até completar 3 argolinhas, sempre com 3 correntinhas e um ponto baixo no espacinho. Então, estou no meu última tulipinha. Finalizada a última tulipinha, eu vou fazer uma correntinha, venho no último espaço, faço um ponto baixo. Uma corrente, para finalizar, pessoal, eu vou vir dentro da correntinha daquele falso ponto, que a gente trabalhou um ponto baixo e uma corrente, e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para a gente dar estrutura no nosso tapete agora, a gente vai fazer as argolinhas na parte de trás. Para iniciar a argolinha, eu vou fazer uma correntinha. E em todas as tulipinhas, a gente tem 3 argolinhas. Após fazer uma corrente, então, como o fio da mesma cor, não vai mostrar. Você vai vir aqui, ó, na argolinha do meio e vai fazer um ponto baixo. Então, uma correntinha foi só pra gente chegar na argola do meio e trabalhar esse ponto baixo aqui. Faça 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Você vai vir na próxima tulipinha. Sempre dessa forma, na argolinha do meio, dentro do buraquinho, você vai fazer um ponto baixo. E agora, vai ficar com a argolinha de 5 correntes na parte de trás. Faça 1, 2, 3, 4, 5. Para na próxima tulipinha, sempre na argolinha do meio, prende com ponto baixo. Faça 1, 2, 3, 4, 5. Vai na próxima tulipinha, sempre na argola do meio, prende com ponto baixo. Vamos seguir essa repetição tanto na parte reta quanto na parte oval. A gente vai trabalhar as argolinhas de 5 correntinhas, para depois a gente trabalhar o biquinho, igual eu fiz no suplá charme de tulipas. Então, você vai fazer assim a volta toda do seu trabalho. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, dei uma mega adiantada aqui, então, fazendo 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. Note que já fica aqui, ó, bem certinho, as nossas tulipinhas ficam todas arrumadinhas aqui. Então, eu cheguei na minha última argolinha. Sempre eu prendo na argolinha do meio, que a gente sempre tem 3 argolinhas em cada tulipinha. Então, prendi aqui com ponto baixo na argolinha do meio e vou finalizar fazendo as 5 correntinhas. Quando você finalizar a última correntinha, você pode vir dentro do primeiro ponto baixo feito e finaliza aqui a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Aqui você já pode puxar um pedaço maior de fio e já pode cortar. Como aqui não vai mostrar, não precisa fazer a finalização de forma que fica disfarçada. A gente pode finalizar apenas com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou voltar a utilizar o cru para fazer um biquinho aqui de acabamento no nosso tapete. Então, eu vou embutir aqui e já volto. Bom, gente, eu dei um nozinho ali e deixei para embutir depois no final. Pra gente fazer o nosso bico aqui, eu vou estar iniciando o meu bico, onde a gente fez aqui, ó. Pra ser da parte reta, a gente fez aqui o nosso primeiro tulipinha, que é o primeiro Vzinho, certo? Você pode estar iniciando na argolinha anterior aqui, tá? Só pra ficar mais fácil. Então, eu vou fazer uma laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. Aqui, pessoal, vou iniciar fazendo o primeiro ponto alto.
E vou trabalhar aqui 7 pontos altos, contando com o primeiro ponto que a gente fez. Então, já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6. E para estar finalizando, eu vou fazer o ponto de número 7. Para fazer o biquinho de acabamento, a gente vai intercalar. Em uma argolinha, a gente vai fazer 7 pontos. Na próxima, direto, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Só isso. Finalizados 3 pontos baixos, laço o fio direto para a próxima argola de 5 correntes. E como eu falei para vocês, a gente vai intercalar. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6... E para finalizar, completei 7 pontos. Toda vez que você finalizar 7 pontos, você vai direto na próxima argola de 5 correntes e trabalha 3 pontos baixos. E assim a gente vai fazer na volta toda do nosso tapete, sempre intercalando. Em uma argolinha você faz 7 pontos, na outra 3 pontos baixos. Então, eu sempre vou aqui direto, sem fazer correntinha. Se eu fiz 3 pontos baixos na argola de 5 correntes, nessa aqui, então, eu vou trabalhar os 7 pontos. E assim, eu vou fazer até chegar no final dessa carreirinha. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, no meu tapete. Eu fui trabalhando, intercalando nas argolinhas, igual eu expliquei pra vocês. Em uma argola eu faço 7 pontos, na outra 3 pontos baixos. Na outra, 7 pontos altos, na próxima, 3 pontos baixos. Então, eu sempre vou intercalando aqui em cada uma das argolinhas, até chegar no final aqui do nosso trabalho. E dá certinho pra gente intercalar. Então, na minha última argolinha, eu vou ter 3 pontos baixos. Para finalizar a carreira, eu vou vir dentro aqui da correntinha do nosso primeiro ponto alto e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui. Finalizada a nossa carreira, eu vou alongar aqui da altura de um ponto alto aproximadamente, vou pegar a minha agulha, vou passar ela do lado avesso aqui para o lado direito e vou buscar minha laçadinha para o lado de trás do meu trabalho. Busquei a laçadinha, agora eu vou voltar sem ser no mesmo lugar aqui. Eu vou voltar por dentro da correntinha do ponto e aqui dentro da alcinha para que o ponto fique mais firme. Aí, vai ficar com essa alcinha aqui à mostra. Fiquei com as duas laçadinhas da mesma altura, eu tiro as duas laçadas e trabalho uma correntinha para iniciar aqui com falso ponto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto e um ponto picô. Para fazer o picô, já que eu já trabalhei o primeiro ponto, eu fiz as 3 correntinhas. Vou voltar dentro da correntinha do falso ponto e vou finalizar o picô fazendo um ponto baixo. Laço o fio, venho dentro do próximo ponto, dentro da correntinha aqui para ficar com a alcinha à mostra, trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Sempre eu vou pegar dentro aqui da correntinha do próximo ponto e por dentro dessa correntinha aqui, que aí eu fico sempre pegando duas alcinhas, para que o ponto fique mais firme. Então, aqui eu trabalho um ponto alto e vai ficando com este efeito aqui no nosso trabalho. Faça 3 correntes, pega nas duas alcinhas, busca o fio, finaliza aqui com um ponto baixo. Próximo ponto, sempre pegando aqui por dentro e na alcinha de trás também, faz um ponto alto. Trabalho 3 correntes, pego nas duas alcinhas, busco o fio, finalizo com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. No nosso, pessoal, suplá, eu utilizei 7 pontos com ponto picô para cada bico. No tapete, se eu fizer assim, acaba embabadando. Então, na minha tensão de pontos, para ficar tudo bonitinho, eu vou trabalhar apenas aqui, ó, os 5 pontos intercalados por 4 pontos picôs. Aí, agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou vir sempre nesse ponto baixo do meio e vou prender com ponto baixo. Então, eu só não vou fazer ponto alto
no primeiro e no último ponto aqui. Aí, a partir de agora, é uma repetição. Faço uma corrente após fazer o ponto baixo no ponto do meio. Vou pular sempre o primeiro ponto daquele 7. Vou vir dentro da correntinha aqui, ó, do segundo ponto, para ficar com essa alcinha aqui à mostra, e trabalho o primeiro ponto alto. Aí, agora, eu vou fazer 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo aqui com ponto baixo. Venho no próximo ponto, sempre pegando por dentro, para ficar com um detalhe a mais no nosso trabalho. Faço agora o ponto picô. Sempre para cada ponto picô, faço 3 correntes e finalizo o picô fazendo um ponto baixo. Venho no próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto. Vai ficando assim. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo com um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Venho no penúltimo ponto aqui, trabalho um ponto alto. Então, eu não vou trabalhar no primeiro e nem no último ponto. Aí, eu faço uma corrente, venho sempre no ponto baixo do meio daqueles 3 pontos e trabalho um ponto baixo ficando assim. Dessa forma, pessoal, a gente vai fazer tanto na parte reta quanto na parte oval. Sempre a gente faz uma corrente, pula o primeiro ponto, no segundo ponto a gente inicia o ponto alto com o ponto picô. Aí, para ficar retinho, eu não trabalho no primeiro e nem no último ponto de cada um dos nossos bicos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma mega adiantada aqui, então. Tanto na parte reta quanto na parte oval, eu trabalhei a mesma repetição. Sempre pulei o primeiro ponto e o último ponto para ficar com 5 pontos altos intercalados por 4 pontos picôs. E eu preferi pegar por dentro da correntinha para ficar com esse efeito. Mas caso você queira pegar de forma normal o ponto, você pode pegar também. Então, estou no meu último biquinho aqui. Já fiz 4 pontos altos, intercalados por 3 pontos picôs. Vou completar o quarto e último ponto picô aqui. Sempre pegando por dentro aqui da correntinha do ponto, trabalho o último ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo no ponto baixo do meio. Uma correntinha, e para fazer a finalização aqui de forma disfarçada, eu vou alongar um pedaço um pouco maior de fio e vou estar cortando aqui. Agora, eu vou passar o barbante pela frente do ponto. Vou vir aqui no espacinho do falso ponto e vou buscar aqui o meu fio. Busquei, como o meu último ponto é a correntinha, eu vou virar aqui o trabalho e vou introduzir do lado avesso para o lado direito dentro da última correntinha aqui. Dessa forma, eu vou apenas buscar esse fio pro lado avesso do trabalho. Dessa forma, a nossa finalização aqui, ó, fica bem disfarçadinha, fica aquele arremate bem bonito. E agora, é só embutir as pontinhas de linha que ficou, que o nosso tapete ficou finalizado. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou do passo a passo, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Até mais!